O projeto Princípios de Encadernação e Autopublicação é uma série de vídeos pesquisa que tem como objetivo a publicação de um impresso independente. O projeto de pesquisa e sua execução ocorreram graças ao Prêmio Troca de Saberes da Fundação José Augusto e da Lei Aldir Blanc. E ele surgiu a partir de um antigo interesse em publicações independentes, nascido da experiência vivida desde a infância, onde eu e meus irmãos trabalhamos na publicação independente dos livros escritos por meu pai. Hoje, enquanto desenvolvo a minha pesquisa de doutorado em estudos da linguagem, me vejo novamente investigando a relação entre a escrita, a publicação e a criação de livros. Durante os últimos anos, criei um pequeno ateliê de encadernação chamado Lontra, no qual trabalho com encadernações especiais e artísticas. No meio tempo, intensifiquei a minha pesquisa e meu interesse na criação de encadernações, na produção de cadernos e em formas alternativas de publicação. A autopublicação, ou publicação independente, não é uma novidade historicamente falando. O processo de impressão e reprodução independentes de livros era constante, sem mencionar as cópias manuscritas de livros proibidos ou malditos. Na maioria dos casos, entretanto, apenas obras que tinham caído no gosto popular eram reproduzidas, igualmente ao que ocorre hoje, quando apenas as obras de sucesso são alvo muitas vezes do que chamamos de pirataria. A ideia por trás da publicação independente é permitir que escritores, poetas e artistas possam produzir. Essas publicações servem para divulgar o trabalho desses artistas e também como uma alternativa de sustentabilidade, uma vez que um dos pilares da sustentabilidade é justamente a sustentabilidade cultural. A ausência do selo de uma editora é vista muitas vezes de maneira negativa por parte do público. Isso se deve ao fato de que um livro, quando é publicado em uma casa editorial, passa pelo crivo de vários especialistas que o julgam apropriado para publicação, o editam e o preparam para a comercialização. É importante que a gente lembre que o primeiro passo para a autopublicação é mudar a nossa própria compreensão do que seja uma publicação. Assim, é preciso incorporar a lógica e a estética do fanzine, ou zine. Segundo a Wikipédia, um fanzine é uma publicação não oficial e não profissional criada por entusiastas de um determinado fenômeno cultural. Em geral, essas publicações eram distribuídas de forma gratuita ou vendidas a um preço módico para cobrir despesas de sua produção. Esse tipo de publicação foi comum dentro de gêneros literários como ficção científica e em fenômenos culturais específicos, como o movimento punk inglês da década de 70 e 80. Na prática, os fanzines eram publicações baratas que utilizavam fotocopiadoras para reproduzir exemplares. Zines podem ser escritos à mão ou digitados e podem receber colagens e ilustrações. Eles, então, são reproduzidos em fotocopiadoras e grampeados de maneira simples. A grande vantagem desse tipo de publicação é, de fato, a grande liberdade que o meio oferece. Qualquer um pode escrever e publicar um zine sobre virtualmente qualquer assunto, em qualquer língua e em qualquer lugar, e com sorte pode encontrar um público para sua publicação. Nesse vídeo, a gente vai imprimir a primeira cópia, que é a cópia de revisão. Vai fazer uma revisão geral no texto. Eu vou escolher as ilustrações e vou tentar desenvolver as ilustrações. E depois a gente vai tentar colocar no quarto vídeo as correções no texto final, fazer uma nova impressão e o acabamento e tentar divulgar e vender esse nosso zine na internet. Então vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo uma impressão bem simples. Eu tenho essa impressora laser, preto e branco, ou seja, o zine não vai ser colorido. E essa cópia também é muito ruim, mas eu vou trocar o toner e ele vai melhorar a cópia.
mas ela serve só como a primeira cópia, que é a cópia que a gente vai usar para ver as correções que a gente precisa ainda fazer. E na verdade é importante fazer sempre uma cópia anterior, que seria a cópia do editor, em que você ainda vai modificar algumas coisas, que você ainda modifica no texto que está diagramado. E, enfim, eu vou incluir também depois as imagens nessa diagramação. E é basicamente isso. Estou fazendo uma impressão frente e verso manual e eu imprimi utilizando a impressão de booklet do próprio InDesign.
Muito bem. Esse finalzinho de vídeo é só para mostrar como é que eu coloquei as ilustrações que eu tinha desenhado na boneca direto na diagramação. Essa parte é um pouco longa, então dá para adiantar bastante, só para ter uma ideia do que é que eu fiz para colocar os desenhos que eu fiz dentro da diagramação que já estava pronta. Então foi uma modificação bastante grande da maneira com que o texto estava diagramado, e vocês podem ver que, mesmo tendo feito as correções, tendo feito a primeira diagramação do texto, o texto antes de imprimir ainda sofre várias modificações. Então a primeira é terminar as correções do texto propriamente dito e depois inserir as imagens ou as ilustrações, dependendo do que você for fazer. Esse meu fanzine vai ter muito texto. Eu penso que talvez ficasse um pouco melhor com menos texto, porque em geral os fanzines priorizam a ilustração e a imagem ao invés do texto. Então o meu fanzine vai ser um pouco fora do tipo, né? O que não quer dizer necessariamente que isso seja ruim. A grande qualidade desse tipo de autopublicação é que você escolhe o que você quer escrever, o que quer publicar, e não interessa. Então eu estou fazendo aqui nessa diagramação, a ilustração estou colocando ela em blocos, porque facilita na hora de diagramar o texto, não fica muito confuso para o leitor também. E aí, vamos dizer assim, essa não é uma diagramação feita por uma designer gráfico, então foi feita pela própria autora, por mim mesma. Então você não pode esperar exatamente a qualidade de uma revista comercial. Então, se você consegue sobreviver a isso, dá para você mesmo fazer a sua diagramação. Ou, claro, você pode sempre contar com uma outra pessoa, um amigo, um colega, para fazer essa diagramação para você. Então a publicação de um zine pode ser uma atividade de um grupo, em que cada pessoa traga uma contribuição. E aí eu vou colocar essas ilustrações em blocos. Vou criar esse bloco aqui na direita e vou tentar manter a ideia da ilustração em bloco vertical durante todo o zine. E aí eu tô pegando essas imagens e tô colocando essas imagens na ordem em que o passo a passo do texto vai mostrar que cada etapa da encadernação deve ser feita. Eu sei que o vídeo está muito longo, mas dá para ir adiantando essas partes e ter uma ideia global do que o zine, de como o zine na verdade ficou no final.
Eventualmente, aqui no final, a gente tem que mudar às vezes um pouco o tipo do texto, aumentar ou diminuir o tamanho da letra, para conseguir fazer com que a ilustração e o texto funcionem de maneira harmônica. É claro que eu só estou utilizando aqui o texto em caixas de texto quadradas e não estou desenhando nada, então fica muito mais fácil de você fazer esse equilíbrio, de você negociar esse equilíbrio entre o tamanho do tipo, a ilustração e o formato da ilustração. Aqui, por exemplo, eu estou aumentando um pouquinho a fonte e equilibrando com o texto, porque eu quero que o próximo caderno comece, que é o caderno labirinto, comece na próxima página. Então eu vou fazer basicamente a mesma formatação para cada um deles.
Então, eu vou dar uma adiantadinha nesse processo das próximas ilustrações, e vocês vão ver que na verdade eu segui basicamente o mesmo modelo do primeiro caderno e repeti o mesmo modelo para os outros tipos de caderno. Mas eu modifiquei bastante a diagramação que eu já tinha pré-preparado antes, para vocês verem que, apesar de estar fazendo esses vídeos com uma duração de 30 minutos, eu realmente passei muitas horas fazendo a diagramação desse texto, especialmente porque essa é uma nova, e vocês vão ver que até as impressões que eu fiz, eu utilizei uma outra diagramação, mas que eu não gostei, e aí eu resolvi fazer uma nova. E obviamente o vídeo ficou gravado com a diagramação nova.
Aí finalmente chegando aqui no finalzinho do último tipo de encadernação, que é o finalzinho do zine, que são princípios de encadernação e autopublicação. E aí eu vou incluir a imagem que eu tinha esquecido na capa. E o que mais? Enfim, e é isso. E aí o próximo vídeo eu vou fazer o acabamento de algumas peças que eu imprimi, mostrando formas diferentes de fazer a costura. E vou tentar colocar esse zine para vender no e-commerce, para ver se a gente juntos consegue desenvolver uma maneira de criar sustentabilidade através da autopublicação.